Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao Boletim Automotivo High Torque, seu canal de notícias sobre carros e mecânica no YouTube. Vamos falar um pouquinho de mecânica. Muita gente me perguntando, ADG, o que você acha do motor e-torque? Esse motor dá muito problema. Qual é que é desses motores novos da Fiat? Primeiro, eu tenho que lembrar a todos que os motores e-torque são antigos, não com o nome e-torque, e sim com o motor Tritec. Aí sim, eles já existiam há mais de 10 anos e a Fiat comprou essa fábrica no Paraná e mudou o nome do motor para e-torque. Bacana? Vamos lá, o motor ficou ultrapassado para a Europa, bem ultrapassado. E a Fiat precisava de um motor para substituir os motores que ela pegava da General Motors, da Chevrolet. Então, ela comprou essa fábrica, fez algumas pequenas alterações e o motor nada mais, nada menos, é o mesmo de anos e anos atrás. Para quem pensa que o motor Tritec, o motor e-torque é coisa nova, está redondamente enganado. É um motor bem antigo e se você for analisar detalhadamente, vai perceber que é um motor ultrapassado, não tem variador de fase, não tem coletor modular, é um motor ultrapassado. Mas ADG, é um motor ruim? Não, não é um motor ruim. Primeiro, porque você tem que fazer menos visitas às oficinas mecânicas. Afinal de contas, uma das manutenções mais rotineiras e que te obriga a ir para a oficina mecânica é a tal da troca da correia dentada. E no caso desses motores e-torque de origem Tritec, não precisa substituir correia. Isso é uma vantagem no Brasil, sabe por quê? Porque quando você leva o seu carro para fazer uma manutenção, a maioria das oficinas deixam seu carro pior do que quando ele entrou. A maioria, repito, a maioria não tem ferramenta adequada para executar procedimentos simples como a simples substituição de correia sincronizadora ou correia dentada, como preferirem. Então o que acontece? Se você não tem que ficar tirando parafuso, desmontando capa, soltando suporte para aplicar um tipo de manutenção, melhor é, porque você vai evitar mexer naquele componente e nos outros que você também tem que remover para chegar até determinada peça. Ótimo! No caso do Brasil, quanto mais simples for o motor, melhor, porque não temos mão de obra qualificada. Raramente um mecânico tem um treinamento ou investe em equipamentos de ponta para prestar um excelente serviço. Então, motores já ultrapassados como o e-torque atendem bem ao mercado brasileiro. E querendo ou não, ele coloca os motores que antecediam o e-torque no bolso, no caso dos motores 1.8 litros de origem GM em cima do bloco F1. Aproveitando esse papo, vocês sabiam que aquela litragem maior, tem gente que acha feio falar isso, aquela capacidade volumétrica do propulsor GM 1.8 derivado do bloco pequeno veio depois da união com a Fiat? Vocês sabiam que antes da Fiat entrar junto com a GM e usar aquele mesmo motor, os motores família 1 não tinham tuchos hidráulicos, ou na verdade balancins roletados? Tuchos hidráulicos sim, mas os balancins roletados não era aplicado aos motores F1, só nos motores F2. O motor e-torque, que é derivado do motor Tritec, originalmente tinha 1.600 centímetros cúbicos de capacidade. Ele era um motor 1.6. A Fiat, dentro daquele mesmo projeto, conseguiu desenvolver um motor 1.8. O que difere o motor 1.6 para o motor 1.8? Só o diâmetro do pistão. Mais nada, pessoal. Só o diâmetro do pistão.
A biela é a mesma, o virabrequim é o mesmo, os componentes internos todos são o mesmo. Apenas aumentaram o diâmetro do cilindro e mudaram os pistões e anéis de segmento. E cobram muito mais caro por esse propulsor, sem ele custar mais caro para ser produzido. Interessante, o nosso mercado paga por isso. Então, assim caminha a humanidade, né? Já disse isso várias vezes aqui. Um motor interessante para o Brasil, que chama bastante atenção do consumidor, é aquele motor que não dá muita manutenção. Quanto menos visitas você tiver que fazer à concessionária ou oficina mecânica para mexer no motor, melhor é para você. E esse motor tem tudo isso. Porém, existem motores completamente superiores a esses motores e-torque. Porém, não adianta colocar alta tecnologia no Brasil e no final das contas você não tem mão de obra nem mesmo dentro da rede de concessionárias. Bacana? Uma curiosidade para vocês. Resumindo, motor e-torque é derivado do Tritec, que já tem lá seus 12 anos ou mais, que entrou no lugar do motor GM, já que a Fiat tinha acabado com a parceria com a GM, ela precisava de um motor. E um motor 1.8 que a Fiat fazia custava muito caro, que era derivado daquele motor 1.6, 16 válvulas. Bacana? É isso aí. Vamos dar um pulinho em outro assunto? Vamos lá? Vamos falar um pouquinho agora sobre isenção de IPI. Vocês sabiam que veículos como táxi não pagam IPI? Nem IPI, nem o ICMS. Isso tudo para que o taxista possa trocar o seu carro num prazo menor, mantendo a frota nova, mantendo um serviço que pode atender várias pessoas de uma cidade de forma a retirar vários carros de circulação. Mas só que aqui no Notícias Automotivas eu estou vendo que os estados e prefeituras podem ficar isentos de IPI para transportes escolares. Interessante. Eu não sei se vai servir só para estado e prefeitura. Eu acho que aquele trabalhador que presta o serviço de transporte escolar, ele mesmo tem que comprar, ele tem aquela permissão da prefeitura para prestar esse tipo de serviço, ele também tem que ser beneficiado com esse tipo de isenção. Por quê? Quando você diminui a carga tributária em cima de um produto, no caso de um veículo, ainda mais que vai carregar crianças, pode ser o seu filho, pode ser o seu irmão, o que acontece? Aquele profissional vai querer trocar o seu carro por um mais novo, mais seguro, mais confortável. Até hoje, aqui em Belo Horizonte, existem combis transportando crianças para a escola. Aquelas vans besta, até hoje, rodando com pneus carecas, vazando óleo, com o estofado todo rasgado e principalmente sem cinto de segurança. Quando eu faço uma comparação, eu lembro de um transporte escolar norte-americano, eu falo, puxa vida, nossas crianças não morrem por sorte. Muita gente fala que é Deus que protege. Eu acho que é sorte. Sabe por quê? Porque nos Estados Unidos as crianças vão para a escola em verdadeiras fortalezas sobre rodas. Os veículos têm o piso alto, bem alto, para que se um carro atingir a lateral ou a traseira, não invadam a parte onde as crianças estão. Portas de emergência na parte de trás, na parte da frente, placas de pare para quando o veículo para ninguém ultrapassar esse veículo. Aí de você, se ultrapassar, vai tomar multa e pode ser preso, dependendo do tipo de coisa que o oficial notar que você está fazendo. Um motorista de transporte escolar nos Estados Unidos, quando ele chega próximo à linha férrea, não basta apenas olhar, ele tem que abrir a porta e verificar de fato se vem ou não um trem. O treinamento completamente rigoroso, porque ele transporta o filho de uma nação gigantesca que é os Estados Unidos. E aqui no Brasil, as pessoas simplesmente tacam o foda-se, com perdão da palavra, e contando com a sorte, vai empurrando com a barriga. Tomara que essa isenção de impostos
que acontece no caso dos táxis possa ser também estendido aos veículos de transporte escolar, porque são veículos necessários à população, são importantes à população. Por isso, não podemos depender de sucatas levando nossos filhos para a escola, além do preço caríssimo. Afinal de contas, é caro para a gente pagar, mas para aquele motorista, para aquele profissional, é pouco, porque o pneu é muito caro, o óleo é muito caro, o combustível é muito caro e principalmente as peças desses carros mais modernos. Bacana? Legal. E para finalizar, o Coringão foi campeão. Tem muita gente feliz uma hora dessa, né? Que bacana. No que a sua vida de fato melhorou? Queria muito saber. No vídeo passado, uma pessoa nos comentários falou: eu sou contra a sua opinião, ADG, porque o futebol tira muita criança, né? Tira muita gente da desigualdade, muita criança do crime, das favelas, não sei o que mais. Na verdade, o futebol também tira muita criança da escola, tá? Essa balela, essa conversinha escrota de falar que futebol socializa crianças e tudo mais é balela. Basta ver os favelados que hoje são verdadeiros exemplos, maus exemplos para a população, com prostituição, envolvimento com drogas, mostrando arma e um monte de bobeira. Exemplo de antiprofissionalismo, não cumprindo suas obrigações contratuais. Nada a ver. Para mim, não é o futebol que vai resolver problema de comunidade X ou Y. É educação de qualidade. Isso é que muda as pessoas e não futebol. Mas se você gosta de futebol, o problema é seu. Eu não gosto, o problema é meu. Vamos falar um pouquinho do que um belo de um motherfucker fez aqui com algumas pessoas. Um corintiano atropelou torcedores em São Paulo. Nem habilitação o FDP tinha. O cara pega um carro, enche a cara de cachaça e vai pra rua fazer merda. Afinal de contas, no Brasil você pode matar à vontade. No Brasil não dá nada. Sabe por quê? Aqui o sistema penal é um tal de trazer o cara de volta para a sociedade. Não é punir, e sim reeducar. Uma hipocrisia do caralho, uma coisa nojenta. O cara entra pra cadeia, recebe salário pra família, aprende crimes novos e sai de lá numa boa depois, sem ter socializado em nada. Já em países avançados como o Japão, se você for pego acima do que é permitido, ou na verdade com qualquer índice de álcool no sangue, você vai pegar 3 aninhos de jaula. E se você se envolver em algum acidente com vítima, você também vai para a cadeia. Tanto que hoje é mais fácil morrer dentro de uma banheira do que no trânsito do Japão. Interessante, né, pessoal? A educação faz a diferença. Enquanto muita gente está soltando foguete, chorando, achando muito interessante, eu queria saber se um corintiano que está com fome esse momento chegaria agora na porta do seu clube e pediria uma cesta básica, e eu gostaria muito de ver o que eles falariam para você. É cada uma, mas é bom ser assim. Sabe por quê? Porque enquanto o mundo se enche de imbecis, sobra espaço para quem pensa. Um abraço.